Vivo, estamos agora iniciando a nossa conversa com o Thiago Pires, doutorando no tema de negacionismo científico, um tema que, a meu ver, é extremamente relevante para os tempos atuais, inclusive em questões políticas, neste meio entre o primeiro e segundo turno das eleições 2022 do Brasil. E aqui é Maurício Cano, jornalista e coordenador do GEDA, Grupo de Estudos de Direitos Animais. Por favor, fique à vontade para se apresentar, caríssimo Thiago. Boa tarde a todos, todas. Sejam bem-vindos a essa nossa conversa. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, estar conversando e compartilhando um pouco do que eu tenho pesquisado na Universidade de São Paulo, pois uma das minhas compreensões do papel da universidade é justamente o quê? Desempenhar uma função social. E essa função social tem que ser apresentada de uma maneira muito mais intensa no contexto das universidades públicas, na minha compreensão, porque é um retorno do investimento que a sociedade faz na gente. Feito essa iniciação, me apresentando, meu nome é Thiago Pires Oliveira, sou doutorando em Ciências na área de concentração, Mudança Social e Participação Política na Universidade de São Paulo, na unidade chamada Escola de Artes, Ciências e Humanidades, pertencente à USP. Tenho uma formação anterior na área jurídica, com foco na área de direito ambiental. Estudei anteriormente na Universidade Federal da Bahia. Além disso, além dessa formação acadêmica, fui professor nas universidades, na Universidade Federal da Bahia e na Universidade de Brasília, e outras instituições particulares em São Paulo, em Brasília e em Salvador. Além dessa experiência, atualmente, na condição de doutorando, onde eu tenho atuado como pesquisador, eu também ocupo o cargo de vice-presidente da Associação Latino-Americana de Direito Animal, que é uma entidade que reúne juristas e pesquisadores, também não juristas, que se ocupam de disseminar o direito animal, compreendido como um campo de conhecimento que tem aplicações nos âmbitos normativos nos mais diversos países na América Latina, sendo que a gente tem presença pelo menos entre 15 a 16 países. Deixe-me ver que mais... acho que esse daí é uma apresentação inicial que posso dizer. Continuando. Então é isso. Muito obrigado pela tua presença. Fico feliz de estar contigo então aqui hoje, né? A gente, por acaso, né, durante conversações aí, acabei descobrindo da tua área de pesquisa no doutorado agora, né, que está aparentemente finalizando, né, para a sua obtenção do título de doutor. Esse título é na área de direito também ou é outra? Porque eu achei bem curioso que o seu tema de negacionismo científico, inclusive da questão ambientalista, né, tenha relações aí com o direito, que aparentemente é a tua formação, né? É isso mesmo ou não? Não entendi muito bem. Sim, Maurício. Porque eu trabalho de que aspecto? O meu estudo não é o negacionismo científico como um mero fenômeno cognitivo. Não é essa abordagem que eu faço do estudo. Na realidade, o que acontece? Eu tenho uma expertise na área origem do direito, mas com um grande foco na área do direito ambiental. Inclusive, minha primeira experiência como advogado foi também na área ambiental. Então, assim, eu sou uma pessoa que era chefe de uma equipe de 5 advogados com 25 anos de idade e só especializado em questões ambientais, que era uma autarquia ambiental da Prefeitura de Salvador. Eu fui o chefe do departamento jurídico e tudo mais. Eu tinha advogado de 50 anos de idade que era meu subordinado. Então, assim, e esse advogado tinha 10 anos de experiência. Então, o que é que acontece? Digamos que eu tive uma trajetória muito meteórica, uma ascensão meteórica, lá no meu contexto, na minha cidade original, Salvador, onde de repente eu era professor da Universidade Federal da Bahia, era chefe de departamento jurídico e estava entrando no mestrado em Direito
lá na UF, onde eu pesquisava, era direito ambiental. Só que por umas questões, vamos dizer assim, de ordem, reflexões mesmo daquele sistema que aparentemente eu estava tendo uma ascensão profissional que estava sendo muito interessante, mas tinha umas inquietações teóricas, filosóficas, que me deixavam meio insatisfeitos. E aí o que acontece? Aí depois disso eu dei meio que um cavalo de pau do ponto de vista profissional e passei a fazer um processo mesmo de autorreflexão pessoal. Então, tudo bem, mas eu peço que você procure isso mais sintético, os temas não são tão relevantes agora para o nosso tema de discussão de hoje. Tá? Não, é perfeito, é porque é isso, o direcionado. Vamos lá, você então, meu objetivo. Na linha de pesquisa que eu trabalho, você tem políticas públicas. E nas políticas públicas, o que acontece? Você tem o direito, é uma das linguagens de poder mais importantes de uma política pública. Porque a política pública você vai ter na arquitetura normativa, instrumentalizada pelo direito, um dos elementos fundamentais para que a política pública ela possa ser aplicada e legitimada como uma ferramenta, como uma tecnologia política. Porque quando você tem uma política pública que não está respaldada numa arquitetura jurídica, muitas vezes ela encontra até obstáculos para ser implementada. Então, existe uma interface muito grande entre direito e políticas públicas. Muitas vezes até o próprio direito, ele estuda as políticas públicas, só que eles dão uma nomenclatura específica do campo jurídico. Certo. Bom, então pelo que eu compreendi, só para tentar sintetizar a questão, o tema aí que você trabalha no doutorado de negacionismo científico, ambientalista especificamente, é mais pela vertente aí do seu histórico como advogado da temática jurídica ambiental, mais essa questão. Isso, tanto que eu foco no quê? No negacionismo climático, porque tem a ver com a questão do direito ambiental, porque o negacionismo climático ele não é apenas uma postura a uma crença, ele tem repercussões nas políticas públicas. Entendo, certo. E nas políticas ambientais, então afeta a própria eficácia de uma legislação ambiental. Perfeito, porque não adianta você ter a legislação ambiental ou procurar lutar para que ela se mantenha sem o apoio público, né? Toda a questão, suponho eu, de legislação, do direito, tudo vem a partir do povo, né? Se não há a vontade popular e a vontade dos representantes políticos na manutenção dessas leis, inclusive até porque é o poder legislativo, né, eleito pelo povo, que produz, mantém e renova essas leis ambientais, né? Então, não tem como, né? Imagino eu. Não, e você tocou num ponto muito importante, Maurício, que é a questão justamente das leis serem aprovadas por representantes eleitos pelo povo. O povo, o nosso parlamento, ele é o retrato da nossa sociedade. Então, numa sociedade onde o discurso do negacionismo climático é um discurso válido, vai eleger representantes que vão estar justamente o quê? Prejudicando a legislação ambiental, que vão ter posturas antiambientalistas. Perfeito. Isso é muito interessante, né? A gente perceber, né? A legislação de um povo, de um país, nunca é exatamente, necessariamente científica, né? Ela é apenas resultado das vontades, dos desejos, das mentalidades do povo, né? Indiretamente e diretamente também, no fim das contas, né? Porque, assim, né, foram eleitos pelo povo que, como você está aí abordando, frequentemente está sendo contaminado por essa mentalidade de negação científica, né? Então, muitas vezes, o que temos de legislação é altamente anticientífica, né, infelizmente. Algo assim? Isso. Acho que é até bom para poder, assim, nivelarmos assim, com o próprio público o que é que a gente está chamando de negacionismo. Okay. Assim, acho que também é o primeiro ponto de partida quando a gente vai falar do que é o negacionismo. É interessante a gente ponderar, pontuar do que é que nós estamos tratando. Perfeito. Assim tudo. E aí, em primeiro lugar, eu vou adotar aqui um conceito que eu até sou crítico, mas eu acho que para essa conversa que a gente está tendo aqui, é importante como um ponto de partida, como uma premissa conceitual, para a gente ter um pacto semântico mínimo, no qual a gente possa estar compreendendo do que é que nós estamos falando.
E assim, pegando o repositório da Academia Brasileira de Letras... Eu sugiro também que você tente usar uma linguagem um pouco menos erudita, como palavras como semântico, repositório. É um pouco difícil para o público em geral compreender, talvez. É por isso, Maurício, que eu não costumo dar entrevistas. Mas vamos tentar, né? Eu, como jornalista, tenho que escrever. Eu te agradeço. Conhecimento e pesquisa para a população no geral, né? E eu agradeço esses toques, assim tudo, e peço até desculpas ao público, ao ouvinte, ou que está assistindo. Quando eu, como jornalista, eu vou ser o mediador, né? Eu posso tentar transmitir a tua linguagem de um modo no meu texto que se adeque melhor, a meu ver, para a população em geral. Mas como agora está sendo uma coisa diretamente das suas palavras, então estou tentando mais ou menos te moderar aí. Né? Mas obrigado mesmo, assim tudo, porque às vezes sai assim no automático. Então, mais perfeito. Então, assim, pessoal, e aí, Maurício? Então, assim, vamos lá, vamos pegar o que é que diz o dicionário da Academia Brasileira de Letras sobre negacionismo. Acho que a gente tem que ter, em primeiro lugar, o ponto de partida está falando, porque atualmente negacionismo virou palavrão. A depender até, inclusive, do contexto. E assim, eu acho que é muito complicado porque você pode acabar se perdendo e tudo virar negacionista, basicamente. Então, assim, o que é que eu chamo de negacionismo? Tem a definição do dicionário da BNT, que eu sou um pouquinho crítico, assim, mas essa crítica que eu faço é na tese, mas é uma crítica que é, vamos dizer assim, é só um detalhe, não afeta necessariamente a essência do que vamos discutir aqui. E o que é tanto que vamos usar essa definição. O que é que seria negacionismo para a ABL, a Academia Brasileira de Letras? É a atitude tendenciosa que consiste na recusa a aceitar a existência, a validade ou a verdade de algo como eventos históricos ou fatos científicos, apesar das evidências ou argumentos que o comprovam. Então, Maurício, quando você pega essa definição, você está falando o quê? De uma atitude, de uma postura de rejeição, onde você vai estar rejeitando determinados fatos que foram estudados por um determinado campo de saber. No exemplo da Academia Brasileira de Letras, ele cita, até num tom exemplificativo, praticamente, o saber histórico e o saber científico. Que assim, que a gente não vai nem entrar nesse detalhe de se ciência e história são coisas diferentes, é tudo ciência, não é o caso aqui. Tanto que eu estou chamando de saberes, para poder evitarmos qualquer entrar nesse tipo de controvérsia que não é necessário nesse momento para a nossa entrevista. Então, para o propósito que ela se propõe. E aí o que acontece? No caso, por exemplo, dessa postura de rejeição, como é que se dá? É uma rejeição que seria sem fundamentação. É basicamente você rejeitar não porque você queira em tese, pelo conceito da Academia Brasileira de Letras, seria estaria amparada em uma postura, por isso que ela é tendenciosa, numa postura onde você teria um certo enviesamento de natureza anticientífica como fundamentação para estar rejeitando o determinado saber. Porque você não procura nem dialogar, desenvolver uma empatia mínima para poder, como é que eu posso dizer, escutar o argumento da outra pessoa e já de antemão rejeitá-la. Então, isso é nesse sentido que a Academia Brasileira de Letras trabalha com o conceito de negacionismo. Assim, tudo mais. Então essa rejeição, digamos assim, essa rejeição intolerante, se preferir, essa rejeição dogmática, assim, em que você não procura, você sequer lê o argumento da pessoa, escuta o argumento dito para poder refutar. Não se trata da refutação, porque isso é uma confusão que as pessoas fazem. Negacionista não é uma total ignorar, né, as evidências que temos dos conhecimentos, dos saberes construídos, né, algo assim. Exatamente, porque você ignora... Uma reflexão total que rejeita, né, todo o diálogo e assim por diante, né? Isso, você rejeita discutir o saber.
Sim. Só que essa definição ela tem problemas, porque há negacionistas que dialogam com esse saber. Uhum. Só que não vou adentrar nesse âmbito, porque, assim, até porque tem algumas pesquisas que eu estou desenvolvendo, que ainda estou submetendo o nosso contraditório, que é justamente a revisão por pares e tudo mais, que seria. Então, como ainda está inédito, porque tem toda uma estrutura conceitual, Maurício, que eu trabalho utilizando um referencial em Michel Foucault, onde eu analiso o negacionismo como um discurso. Uhum. E aí o que acontece? Existe todo um conjunto de práticas discursivas que são associadas ao negacionismo, que torna a questão até muito mais complexa, e até, inclusive, essa é uma das inovações do meu doutorado, bate de frente com a maioria das coisas que estão se falando no Brasil sobre negacionismo climático, inclusive. Certo, interessante. Mas isso daí é uma coisa que eu não vou ainda não estou compartilhando nesse momento, tanto apenas porque vai ser submetida justamente a um tribunal de júri. Tudo bem. Então, o que for possível, né, você divulgar, você divulga para a gente hoje, né? Isso. Bom, tem dois temas que eu gostaria que você comentasse, então, que é justamente, a questão animalista, né, que eu até te perguntei antes da nossa live, se era adequado ou não eu apresentá-la como parte das atividades oficiais aqui do GEDA, Grupo de Estudos de Direito de Animais, que eu hoje volto a coordenar. Inclusive, a Tânia Visacri, né, tua companheira, foi também coordenadora deste GEDA há muitos anos, né, lá para 2010, mais ou menos, talvez, né, ela, com muita honra, com muita gratidão minha, ela chegou a assumir as atividades presenciais, né, na época ainda em São Paulo, né, antes da pandemia, muitos anos, quando não saberia que isso existiria, e então você acabou acreditando que sim, que teu doutorado teria sim uma conexão fortíssima com o tema da defesa dos direitos animais, e eu gostaria que você desenvolvesse então esse ponto. Ótimo. Inicialmente, assim tudo, eu tenho uma história de envolvimento com a questão dos direitos animais sobre a vertente jurídica e acadêmica, principalmente no contexto no Nordeste. Tenho envolvimento com essa questão desde 2004 e tudo mais. Depois eu dei um afastamento por questões de ordem pessoal, que não vou tocar aqui para não fugir, até porque esse aqui é uma entrevista sobre a temática do negacionismo climático, então, correlacionando diretamente com a questão, qual o vínculo principal que você tem? É que, a depender do conceito, da abordagem que você faça do negacionismo climático, você coloca, na realidade, até questões animais em confronto com, justamente, assim, a depender da abordagem que seja feita, você, na realidade, criaria até uma controvérsia, um conflito entre ambas questões. Vou dar um exemplo bem simples. Se a gente pegar a temática da experimentação animal, assim, pegaria fogo essa discussão, porque para alguns cientistas, por exemplo, o comportamento, posicionamentos, até mesmo como o meu, no âmbito da experimentação animal, podemos até entrar um certo conflito, se bem que só haveria o conflito porque se o cientista não escutar toda a minha argumentação. Uhum. Porque eu tenho uma visão até relativamente complexa sobre todas essas questões. Mas, enfim, esse não é o objeto da minha pesquisa, então não vou entrar nesse âmbito. Então, qual seria o ponto que nós deveríamos tratar? Em primeiro lugar, assim, com relação à questão de... Eu defendo que as políticas públicas na área animal, elas sejam baseadas com base em evidência científica. Uhum. Principalmente até porque você consegue lidar, principalmente numa discussão que até eu tenho um livro publicado, que é o chamado que é o livro Direito da Saúde Animal, onde eu discuto políticas públicas. Você também tem questões envolvendo negacionismo climático, em que a discussão científica da busca por evidências científicas ajudam muito até a própria questão dos direitos animais aplicadas às políticas públicas. Por exemplo, então esse tema teria essa outra vertente, mas também eu não trabalho isso. Agora eu vou falar assim, só para poder situar noções em que o tema
negacionismo científico, e até quem estiver escutando e quiser avançar essas discussões, não sei se no futuro eu vou trabalhar com elas, mas quem quiser, fique à vontade, porque o conhecimento é livre. Eu sou super a favor que as pessoas aprofundem ao máximo para estarem buscando uma solidificação dos seus posicionamentos. Até porque o objetivo de luta pelos direitos animais, ele particularmente eu considero uma luta que é necessária, até mesmo porque não é apenas uma luta pelos direitos de uma outra espécie. Direitos animais, para mim, é também direitos humanos. Ambos estão interligados para mim. Eu não separo direitos animais e direitos humanos do ponto de vista essencial. Acho que quem faz essa separação para mim já tem uma visão que é moldada entre o especismo e o antropocentrismo e que precisa repensar essa questão. Ainda que didaticamente eu faço essa separação apenas por questões meramente didáticas, mas do ponto de vista ontológico da essência, é a mesma coisa. Assim tudo mais, para meu posicionamento. E assim tudo mais. E agora, então feita essa premissa de que direitos animais e direitos humanos em essência é o mesmo, quando você tem um contexto do negacionismo climático, a gente está falando o quê? Do negacionismo do conhecimento sobre as mudanças que estão em curso no clima do planeta. E o que é que nós estamos diante disso? As mudanças climáticas é uma das 9 fronteiras planetárias que o conhecimento científico tem buscado. Hoje nós já estamos avançando, existem vários limites, fronteiras, limites que o planeta tem atravessado. São citados 9. Você tem a fronteira relacionada à questão da biodiversidade, tem todo um conjunto. E no caso, a mudança climática é uma das fronteiras que estamos em um estado crítico. Que a partir do momento que nós rompermos todas essas fronteiras planetárias, usando o conceito do Will Stephens, se eu não me engano, que é um pesquisador que desenvolveu um trabalho publicado em 2011. Agora não lembro de cabeça o título e o periódico. Mas nesse trabalho, ele desenvolve o conceito de fronteiras planetárias que tem mostrado os limites que o planeta Terra tem para poder abrigar a atual forma de vida. Então, assim, esses limites é o que permite a gente ainda ter a vida, a biosfera, tal como hoje ela está delineada, desenhada. E aí, qual a questão que você tem? As mudanças climáticas, ou seja, se a gente não controla as mudanças climáticas, acabou, assim, vamos ter problemas não somente seres humanos isolados, mas todas as formas de vida atuais. Sim. Enfim, esse é o... Então, assim, pelo que eu estou sentindo, me corrija se estiver errado, em síntese, mais a questão do negacionismo científico ambientalista acaba interferindo, impactando não a causa animal em si, mas toda a biosfera, né? Toda a espécie humana e também a vida e o bem-estar dos animais não humanos também como um todo, é mais isso. Então, é uma questão mais realmente de questão ecológica mesmo, ambiental. Eu não participei de nenhuma discussão do GEDA, Maurício, mas eu converso muito com a Tânia, que assim, que eu, aí, em primeiro lugar, endosso todos os comentários que você fez, assim, tudo, realmente é uma pensadora da temática ambiental animal, e assim, tudo, e que tem uma humildade que me ensina todos os dias. Assim, tudo, mas é uma das maiores pensadoras. Quem é pensadora nesse sentido? Tânia Bisacri. Ah, sim, tua companheira. Sim, assim, é porque eu sou até cismado para falar, mas assim, suspeito, né? Mas, assim, eu convivo. E assim, eu te digo, com base, eu leio muita coisa, inclusive, assim, tudo. Os comentários dela, pessoal, e até os escritos dela, eu até deveria até ler mais, inclusive, porque o pouco que eu leio, eu aprendo muito. Mas voltando, aí então o que acontece, Maurício? Existe uma questão que eu acho que é interessante, que existe um debate que às vezes existe nos campos animalistas. Esse campo só existe nos campos em diferentes campos animalistas, que é o debate entre ambientalismo e animalismo como categorias diferentes. Uhum. Por exemplo, eu sei que existe esse debate, inclusive até se a gente pegar
do ponto de vista das éticas, de diversas correntes éticas filosóficas, poderíamos citar categorias diferentes, tanto que se fala numa ética patocêntrica, para se referir, por exemplo, a perspectivas que seriam do Gary Francione, do Tom Regan, e até do Peter Singer. Outras pessoas chamam de éticas animalistas, que entrariam em confronto com, de outro lado, com as éticas biocêntricas ou ecocêntricas. Isso num âmbito filosófico. Você poderia também pegar de um ponto de vista político, também existem outras classificações mais simplórias, que falam de ambientalismo, de um lado, animalismo, botando como coisas contrapostas. Eu entendo quem faça essas, porque a depender da referência teórica que norteia o seu pensamento, você pode construir uma categorização que coloque em confronto tranquilamente. Isso aí tudo depende da racionalidade. Eu não estou questionando. Se é essa o teu paradigma, tudo bem. De fato, isso. Claro que podemos considerar também abrangendo, né? A questão, obviamente, eu também nunca deixei de ser ambientalista por ser animalista, né? São fatores, campos, né, distintos, né, no meu entender, né? Porque um foca especificamente na exploração dos animais pelos seres humanos, por exemplo, e outro, no caso do meio ambiente, né, ambientalista, foca no bem-estar de todos nós, né? Assim tudo. Pode se uma forma de entender que um seria campo específico e o outro um campo geral. É uma forma de se abordar. Uhum. Não acho que é uma forma boa essa perspectiva. Assim tudo. O que eu acho problemático é quando as pessoas colocam assim, como se fosse um confronto absoluto. Assim, não é confronto. Para mim está bem claro, nunca foi um confronto absoluto, certamente. A não ser quando a gente pensa, por exemplo, em analisar, tipo, sei lá, aquela papo de vamos matar os javalis porque está uma população muito grande aqui, e nesse caso aí sim, né, os supostos ecologistas que defendem isso, apenas para mim, de maneira muito falsária, para defender a ecologia, né? A população grande demais aqui de javalis, então vamos matar todos eles e vamos liberar a carta branca para os caçadores aqui, sob um suposto viés ambientalista, né? Então, às vezes, claro que vai em contradição, mas, a meu ver, de maneira muito boba, né? Javalis é um falso... Maurício, é uma questão que eu trabalho um tempo. Trabalho o quê? Na realidade, eu tenho refletido um pouco sobre isso. É uma pena que essa discussão aconteceu do meu doutorado, que eu tenho um outro foco, mas é um falso conflito esse problema do javalis. Tem solução técnica para poder você resolver sem matar os animais. A questão é que as prioridades da sociedade contemporânea, da maioria da população, é que inviabiliza uma solução, vamos dizer assim, que proteja os animais. No caso dos javalis, tranquilamente essa questão, eu nem boto isso como conflito. Isso é falso conflito para mim. Quando você aprofunda... Bom, estamos já há quase meia hora de conversa aqui, gravação. Então, já que tocou nesse assunto, então, por favor, coloque qual que é a solução simples e não especista, que não cause transtornos, problemas para os animais, de maneira que depois a gente volta então, a focar na sua tese. Gostei da pergunta, porque, assim, em primeiro lugar, eu não acredito em solução simples. Eu digo simples, assim, do ponto de vista teórico. Tá. Em primeiro lugar. Certo. Então, assim, não existe no Brasil solução simples. Claro. Uma população que coloca no segundo turno um presidente antiambientalista, assim, tudo mais, é uma sociedade que não existe solução simples em nada que envolva questão ambiental, ou animal, ou civilizatória de qualquer nível. Pronto, em primeiro lugar, a gente tem que botar também essa segunda premissa aqui. Mas vamos lá. O que é que eu entendo em termos teóricos por que é falso conflito? E vou tentar ser objetivo, como eu nunca fui, em 2 minutos. Isso é raro. Basicamente, Maurício, hoje você tem tecnologias para poder você fazer mapeamento de animais, para poder você esterilizar os animais. E para você capturar os animais sem envolver a morte. Existem vários artefatos. Assim,
Você consegue fazer o levantamento dos animais. A gente tem tecnologia para isso. A gente tem técnicas de esterilização. Você tem mecanismos para poder você capturá-los. Beleza. Aplicando essas diferentes técnicas e tudo mais envolvidos, esse conhecimento, qual seria a destinação? Você está falando de animais exóticos. Eles têm incompatibilidade com os nossos ecossistemas. E pelo curto tempo, porque eles foram introduzidos recentemente por pessoas ligadas ao agronegócio. Essa é uma coisa que os javalis, que o pessoal esquece dos javalis. E, assim, é um dano moral coletivo que o agronegócio fez para os animais, fez para a sociedade brasileira, a questão dos javalis. E ninguém toca nesse ponto. Por quê? É uma questão que é interessante que fica oculta. E que é uma das preocupações que, por exemplo, que até o negacionismo, as discussões de negacionismo ignora. Mas isso daí, não vou entrar nesse âmbito. Por quê? Mas isso é um dos problemas que se tem. Tudo bem. Então, a fonte do problema, ok, entendemos, mas como resolver, então, né? De maneira, ao mesmo tempo, ambientalmente correta e também que respeite a ética ao animal individualmente. Já que, vamos botar onde esse monte de bicho, né? Santuários. Você tem santuários, ou então é o seguinte, existe, você tem como... e aí eu tô aqui falando utópico, idealista. Sônia Felipe. Para citar uma pessoa que, por exemplo, que hoje está estudando mais questão climática do que questão animal. E ninguém questiona o compromisso dela com a questão animalista. Para falar aqui nomes aqui e tudo mais, e você receber haters tudo. Um beijo, Sônia Felipe e tudo, lá de Santa Catarina. Eu estou em Santa Catarina, na verdade, né? Eu sou vizinho dela. Ah, ótimo, então pronto. Então, manda um beijo para ela quando tu encontrar com ela. Agora, voltando. Então, o que é que se tem, Maurício, assim, basicamente na construção que você poderia fazer? Por exemplo, a solução, se o problema, a sociedade brasileira vai ter que resolver isso, porque provavelmente o país de origem não vai... você vai ter um conflito diplomático e não vai conseguir resolver, por exemplo, mandar de volta para soltar nos ecossistemas de onde se originaram esses animais. A solução acaba sendo a técnica dos santuários, de você reservar alguns espaços, e o Brasil tem espaço de sobra para santuários, só que o que eu acho que é problemático dos santuários é porque os santuários vivem um limbo legal no Brasil. Porque, na realidade, o que é os santuários? São basicamente propriedades privadas onde a pessoa tenta uma solução individual, porque muitos problemas que eu vejo em muita gente da questão animalista e até mesmo ambientalista é ficar procurando solução individual para tudo. E, às vezes, tem questões de políticas que são políticas públicas. Então, nós temos um problema que é o quê? É que isso não é considerado um tema sério pelo Estado. Mas se o Estado quiser resolver, cria-se uma política pública onde você prevê no Sistema Nacional de Unidades de Conservação ou Interface Animal e Ambiente, aqui, onde você, dentro do esquema do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, se você tem reserva de fauna, refúgio de vida silvestre, cria categoria de santuários para poder abrigar esses animais, onde eles possam ser respeitados em sua individualidade e, ao mesmo tempo, eles possam expressar os seus comportamentos naturais de acordo com a espécie. Claro, o problema é você destinar prioridade para isso em termos financeiros e assim por diante, né? Sendo que a vontade pública não prioriza isso, né? E não prioriza né, a vida desses animais, né? Desculpe ter falado, Maurício. É por isso que vegano não pode se dar o luxo de votar nulo ou votar em branco. Porque porque para mim, assim, não adianta, você pode ser vegano, vegetariano, o que assim, a pessoa holística que flutue, medite e tudo mais, que só use roupa biodegradável, até nem use roupa para poder não incentivar a indústria do consumo, enfim, faça qualquer coisa, viva de luz. Você pode ter todas essas coisas, Maurício.
Mas se você não tem uma postura política para mim, isso para mim é só um comodismo que facilita essa agressividade, que para mim, especismo, é um problema sistêmico e estrutural na sociedade que você só combate, que você precisa combater com medidas coletivas. Porém, o engajamento pessoal é importante. Mas justamente, eu estou num grupo no Telegram, eu acabei de divulgar, inclusive, a nossa entrevista, quem sabe até esteja alguém, nesse momento, também nos assistindo, desse grupo Respeito Animal do Telegram, em que estão defendendo lá o voto nulo, né? E eu estou lá arduamente argumentando pacientemente de que voto nulo pode até ser, né, segundo a defesa dos colegas, um ativismo de protesto simbólico, dizendo que nenhum dos candidatos presentes nos representa adequadamente. Ok, até compreendo essa manifestação. Mas eu até comparei para o pessoal, né? Olha, você querendo ou não, alguém desses dois candidatos imperfeitos e que eu também critico em algum nível, certamente, ainda que um deles extremamente mais do que o outro, né? Claro que sabemos que durante os governos Lula houve um crescimento do agronegócio gigantesco, né? E assim por diante, pecuária, tal, né? Mas com Lula dá para dialogar, né? Ele até, inclusive, fez reuniões com os veganos, assim por diante, Haddad também e tal, né? Agora, com o outro, né, o Bolsonaro, a gente não tem diálogo nenhum, na verdade, só recebemos ofensas assim por diante, né? Então, para mim, é nítido o quanto que podemos facilitar isso a nossa escolha como vegetarianos e veganos, né? Mas, como uma boa parte, pelo que eu tenho visto, dos vegetarianos e veganos nesse grupo e em outros lugares, dizem que nenhuma dessas opções, de fato, realmente nos representa, então precisamos votar nulo, né? Mas eu comparei com um médico que está na mesa de operações, então tem que escolher dois procedimentos, mas dois procedimentos cirúrgicos não são ideais para o paciente em questão. Então nenhum desses procedimentos é plenamente, idealmente adequado, então eu não vou fazer nenhum. Aí o paciente morre. Ou vem um outro médico no seu lugar, correndo, e te empurra, e eu vou escolher algum procedimento para fazer a urgência que tem que ser tomada agora, porque logo alguém do Brasil vai tomar o poder e milhões de reais dos brasileiros do dinheiro público estará, e o poder, e assim por diante, né, vai estar, né? Não podemos pensar no futuro ideal enquanto tem algo urgente para ser decidido já, né? Essa que costuma ser a minha defesa contra o voto nulo, né? Mas, enfim, se quiser fazer mais uma consideração a respeito, já estamos a 37 minutos e temos que focar urgentemente aí na tua tese, se preferir. Então eu vou fazer melhor, eu vou conectar com a minha pesquisa essa discussão. Massa. Eu pesquiso os aspectos sociopolíticos do negacionismo climático. Perfeito. Então, uma das abordagens que eu faço é a da sociologia política. E aí o que acontece? Quando você estuda o negacionismo climático, e assim, o raciocínio semelhante pode aplicar, por exemplo, para quem defende outras pautas ambientais e até mesmo as pautas animais, no caso animais que eu falo, porque o agronegócio também tem pauta animal, onde trata o animal como uma máquina, como uma coisa, como um produto. Mas, por exemplo, para aqueles que defendem uma concepção de proteção de animais e tudo mais, então o que é que você tem que ter em mente? É que você precisa ter as instituições políticas e jurídicas. Essas instituições, elas têm um papel importante em sociedades complexas, como é a nossa sociedade contemporânea. Quando vivemos em sociedades complexas, como... O que eu chamo de sociedade complexa? Sociedade brasileira, americana, japonesa, europeia, africana. Assim, passou de 1.000 pessoas, a sociedade... Vou ser bem grosseiro, me perdoe o pessoal da ciência política. É porque aqui eu estou tentando ser o máximo para o público mais amplo possível aqui. Lembre-se, gente, linguagem segundo turno.
É porque vocês não têm ideia, às vezes a gente faz uma entrevista e tudo mais, aí vem aquela pessoa, você, à luz do estruturalismo, você fez um comentário sobre um superficial reducionista. Infelizmente, a gente, que está na academia, a gente passa por esse crivo todo, e às vezes o pessoal da Perfeito. academia Não, então, é mais todos agressivo. os acadêmicos de plantão saibam que esta é uma entrevista entre primeiro e segundo turno das eleições de 2022, procurando trazer as contribuições acadêmicas do pesquisador Thiago Pires, doutorando, para o universo mais prático e de alcance jornalístico da população em geral. Pronto. Isso, exatamente. Então, pronto, feita essa introdução, é o seguinte, nós estamos diante de uma sociedade que passou de 1000 pessoas, uma sociedade complexa. Então, é o seguinte, e nessas sociedades, você tem instituições que elas atuam e que impactam as coletividades. E como é o nosso modelo agora aplicado à realidade brasileira? Você tem o quê? Instituições, você tem pelo menos 3 instituições principais, até bem complicado assim, para falar isso, mas vamos lá. Você tem um poder judiciário, onde a maior parte dos seus integrantes são recrutados por concurso público. Você tem um poder, e os poderes legislativo e executivos, cujos representantes principais, que têm poder de decisão, os tomadores de decisão, são recrutados por que processo? Por meio do voto popular. Então, pronto. A partir disso, o que acontece? Os tomadores de decisão, eles vão ser espelho da sociedade. E aí, qual a questão que se tem? Se você é uma pessoa preocupada com questões coletivas, no caso, por exemplo, se você quer trabalhar com mudança climática, você não pode, não é que você não pode. A livre iniciativa das pessoas, a autonomia da vontade, ela é um valor no nosso sistema jurídico, recepcionado pela Constituição brasileira. O pessoal pode tudo, mas se você realmente tem o desejo de querer, por exemplo, combater o negacionismo climático, ou você tem que defender que hajam políticas para enfrentamento dos efeitos adversos das mudanças climáticas. Se você é uma pessoa preocupada com a qualidade, com o equilíbrio ecológico, com a qualidade do meio ambiente, você deve defender políticas que sejam de proteção do meio ambiente. E se você é vegano, não por uma questão de, sei lá, de saúde, você é um vegano que acha importante que os animais realmente sejam protegidos, independentemente aqui de linha benestarista, abolicionista ou qualquer outroísta que você queira, do cardápio, você precisa de que as instituições políticas, elas tenham esse interesse no seu centro de preocupações durante o ciclo de formação das políticas públicas. Porque se isso não faz parte do centro de interesses para o tomador de decisão, não adianta nada ter um grupo de 5, 10% que acredita nisso. Uhum, sim. Você precisa de ter os tomadores de decisão, eles devem estar isso dentro do seu interesse. Então, quando você expressa voto nulo por não acreditar nisso, você vai ser, e aqui vou usar uma frase bem popular, você vai ser governado por quem tem interesse no oposto. Muitas vezes. E você acaba tendo apenas um papel omissivo em relação a isso. O único lado positivo, Maurício, é o quê? É porque ele dá a satisfação de pessoal de que você está sendo um cara 100% coerente, porque você não tem compromisso com as instituições desiguais, injustas e iníquas que afetam o nosso planeta. Bom, daí, eu acho que eu preciso cortar você um pouquinho para tentar relembrar que já passamos uns 40 e poucos minutos de gravação aqui, transmissão. São 1h40 da tarde. Não sei você, mas eu também tenho um compromisso às 14 horas, então eu não vou poder passar muito mais tempo que isso. Não. Na realidade, a princípio, o ideal é que as entrevistas durem no total o que já deu, da nossa conversa de meia hora, 40 minutos no máximo, mas vamos ter que, então, procurar extrair o máximo de essencial, então, agora do seu trabalho nestes próximos 10 minutos, então. Em suma, o que eu queria saber é o seguinte, do que se concluiu, não sei se também faz parte isso da sua pesquisa, né? Mas o que eu fiquei curioso podemos compreender de alguma maneira por que que é tão presente e tão difundido o negacionismo científico no geral no Brasil e, no caso também especificamente, o negacionismo climático, ambientalista, e que, a meu ver,
é isso um fator que explica sobremaneira, né, muito o movimento atual, né, em que por volta de 42%, 45% dos brasileiros estão aí até hoje apoiando, né, a meu ver, um candidato que defende abertamente mentiras, né, anticientíficas, como foi o caso de todo o seu governo, né, o Bolsonaro, né, no caso, o presidente que nos governa até hoje, né. Essa é a minha dúvida. Não sei se isso faz parte, de fato, dessa pesquisa também. Trata-se de... eu penso nessas causas, inclusive trabalho com muitas delas na tese. Trata-se de um fenômeno complexo, mas obviamente isso, não quero entrar naquilo que o Slavoj Žižek chama de retórica da complexidade, que quando você não tem a resposta, você diz que é algo complexo. Então, assim, em primeiro lugar, assim, eu rejeito de antemão, então prefiro pagar me submeter ao crivo de dar tentativas de explicação do que é simplesmente dizer que é complexo e não dar resposta nenhuma. Então, primeira coisa. Posso ser polêmico? É porque eu não sei se pode. Fique à vontade. Aqui o objetivo é justamente explorar tudo o que você conseguir. Pronto. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem, assim, obviamente, são questões complexas, então as respostas que são dadas aqui são tentativas. Algumas delas eu ainda vou me reservar, mas assim, o que eu vou dizer que a principal delas é o nosso déficit com a educação. E aí eu vou dizer esse é um dos principais fatores. Só que quando eu falo em educação, Maurício, não é falta de conhecimento científico, como equivocadamente muitos divulgadores científicos e até membros da academia acham. Que acho que existe uma lacuna comunitária de conhecimento e que por causa dessa lacuna comunitária de conhecimento, ou seja, que há uma ausência de conhecimento científico, a gente precisa dar mais conhecimento científico para a sociedade, porque a sociedade não a gente precisa, no caso, muitas vezes se entende que as universidades não estão conseguindo transmitir adequadamente seu conhecimento para a sociedade. E aí, agora, em primeiro lugar, a frase polêmica. Nós temos pessoas que são adeptos de negacionismo científicos, tanto gente que vota no atual presidente, como pessoas que que também votam, como é que se diz? No candidato de oposição, que por sinal, inclusive, é o que eu vou votar, o Lula. Assim, você tem, infelizmente, a presença do negacionismo, ele está difuso na sociedade. Só que o que acontece, por isso que eu estou falando essa questão do, como é que eu posso dizer o nome? A gente tem, apesar de estar difuso na sociedade, isso é fruto justamente o quê? Da deficiência da educação que a gente tem na sociedade. E aí eu gostaria de trazer à tona o quê? Alguns elementos que a gente às vezes ignora. Quando eu falo em educação, eu estou retomando aqui o pensamento do Paulo Freire. Paulo Freire, ele vai trabalhando justamente com o quê? Com 3 estados de consciência. Tranquilo. Você tem a intransitividade, você tem as pessoas que têm o pensamento transitivo ingênuo e você tem as pessoas que têm um pensamento, a transitividade, o que ele chama de... ele não fala em pessoas, ele fala na realidade de consciências, de tipos de consciência. Você teria a consciência intransitiva, a consciência transitiva ingênua e a consciência transitiva crítica. E qual a questão que se tem? É que a educação, assim, as pessoas falam muito de Paulo Freire e acham que, por exemplo, que a presença de Paulo Freire no Brasil é o fato de ter uma estátua de Paulo Freire, uma escola chamada de Paulo Freire. Isso, por exemplo, é negacionismo científico, no caso, aplicado ao conhecimento pedagógico da pessoa. E às vezes as pessoas ignoram uma nuance dessa. E aí, Maurício, o que é que acontece? Nós nunca tivemos na sociedade brasileira uma educação que fosse realmente influenciada por Paulo Freire. Nunca o Paulo Freire foi influenciado. Assim, nunca as políticas educacionais brasileiras de fato implementaram esse modelo educacional que despertasse, desenvolvesse uma transitividade crítica.
E esse é um dos problemas que a gente tem. É que a transitividade, por exemplo, ingênua, você pode ter um doutor com que tem um estado de consciência e transitividade ingênua. E quiçá até intransitividade não. Mas, esse termo transitividade está meio difícil para a compreensão geral, acredito. Até tentando substituir o termo por algo mais popular. Eu acho que eu teria que definir, porque eu estou com medo por causa do horário, nós temos só 11 minutos, né? Na realidade, 10 minutos. Tenta ser bem sintético e, né, vamos lá. Com linguagem acessível. Então vamos tirar as palavras transitividade, que eu acho que é um obstáculo. Vamos lá. Eu vou usar uma palavra, mas perdão, quem aqui for expert em Paulo Freire. Aqui, eu vou tentar criar digamos que o pensamento crítico. Perfeito. Você teria, o estímulo a um pensamento crítico, onde a pessoa ela seja emancipada, assim, para refletir com sua própria cabeça. Infelizmente, a educação brasileira ela não cumpriu esse objetivo, por mais que todas as 1000 diretrizes e bases da educação se propusessem a isso. E, pelo contrário, muitas vezes você tem modelos de ensino que estimula um pensamento meramente reprodutor das lógicas, onde os alunos sejam tratados como meros repositórios, depósitos, onde você que acumula conteúdo, mas não desenvolva um raciocínio crítico sobre o conteúdo que é apresentado. Então, muitas vezes, isso acaba sendo problemático, porque as pessoas elas não são objetos. E qual a consequência disso? É que muitas vezes a pessoa vai desenvolver um raciocínio ingênuo. E aí isso acaba dando espaço para que qualquer coisa que aparentemente seja crítica, que tenha uma aparência de criticidade, uma falsa aparência de criticidade, de conspiração, sabe, ou de revolucionário, apreenda pessoas que têm alguma forma de conhecimento. Isso, por exemplo, é uma das portas para o negacionismo, para negacionismos científicos de modo geral. Por isso, muitas vezes, eu, qualquer outra pessoa, topa com pessoas que têm uma formação até mesmo acadêmica e adentram em discursos, assim, compram para si o discurso do negacionismo científico. Certo. E esse é um dos problemas, porque a intransitividade ela até costuma estar muitas vezes associada com a lacuna de conhecimento. Mas esse pensamento ingênuo, vamos dizer assim, é o que é o problemático. Mas, eu preciso colocar, então, um ponto muito polêmico, né? Um casal que eu entrevistei de Curitiba, aqui na praia de Florianópolis, que eu descobri que era, então, eleitor de Bolsonaro, me disse que tinha uma concepção que todos os eleitores do PT e de Lula eram ignorantes. Então, olha que interessante. É um pensamento reflexo, né? Cada um pensa que o oposto de pensamento ignorante, né? Mas, aos poucos, me ouvindo na minha argumentação e assim por diante, eles sentiram que, nossa, realmente, você tem realmente argumentos importantes, e passaram a quebrar o estereótipo que eles teriam dos eleitores do PT nos quais eu me coloquei, né? Inclusive, a princípio, verificaram que eu era jornalista, né? Estou tentando agora doutorado, tenho mestrado, assim por diante e tal. Eles me identificaram como uma pessoa estudada, né? E, a princípio, era uma coisa esquisita para eles que eu fosse uma pessoa estudada e, ao mesmo tempo, fosse eleitor de Lula. Olha que interessante, né? Bem, a princípio, me parece espantoso esse estereótipo deles, mas é importantíssimo lembrar que nas pesquisas de intenção de voto que vemos, sempre acontece de as pessoas mais miseráveis e pobres e também as pessoas mais com menor índice de educação, né, votarem mais em Lula, né, e as pessoas mais ricas do Brasil e, ao mesmo tempo, as pessoas com maior grau de formação superior e assim por diante, mais votam em Bolsonaro, né? Então, o que eu posso imaginar é que
não seja um fator da educação necessariamente das pessoas que está envolvido, e sim, talvez o grau de identificação cultural em que esses indivíduos estejam associados, né? Lembrando sempre que, segundo o IBGE, 70% dos brasileiros ganham até por volta de 2 mil e poucos reais, quase todos os brasileiros ganham, né, apenas R$2.500, mais ou menos, no máximo, de salário de renda familiar, e 50% do Brasil não tem nem o ensino médio completo. Tá? Então, esse é um dado muito importante, mas, esse estereótipo que esse casal de eleitores do Bolsonaro me falou, de que, no geral, os eleitores de Lula são ignorantes, algo reflete a realidade em termos, né, estatísticos das pesquisas de intenção de voto, de que os mais pobres e com menos instrução formal votam em Lula. Né? Eu queria que você respondesse isso. Pronto, vamos lá. Primeira coisa, acho até é muito bom você tocar nesse ponto, porque eu tenho diferente de você, que é ignorante, que os bolsonaristas chamam que é ignorante pelo fato de ser eleitor de Lula. Eu tenho 2 demarcadores para ser atribuída a ignorância e tudo mais, quem quiser até criticar. Além de eleitor de Lula, eu sou nordestino. Então, boa. Pronto. Então, assim, e com muitíssimo orgulho, assim, tanto que, assim, meu sonho de consumo seria o Nordeste se separar do Brasil e tudo mais. Assim, seria meu sonho de consumo. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu não vou entrar nesse ponto. Então, já para poder a gente criar um pouco de polêmica. Não faço questão, não. Porque, para mim, enfim, não vou entrar nesse mais polêmico que vai fugir. 55 minutos. Sendo objetivo, Maurício, em primeiro lugar, uma coisa que me chama a atenção é que, por uma questão até de honestidade, uma das coisas que a pesquisa de negacionismo científico me mostra, é uma frase do Bertrand Russell, que ele comenta que um dos principais problemas na relação entre ciência e sociedade, isso é um escrito da primeira metade do século XX, em que ele dizia que um dos problemas na interação entre ciência e sociedade se devia ao fato de que faltava honestidade acadêmica, muitas vezes, das pessoas que se trabalhavam essa questão. Eu pauto minhas investigações muito de um ponto de vista muito sério pela questão da honestidade acadêmica, tanto que é isso que me faz, por exemplo, eu rever posições, inclusive minhas. E eu não tenho vergonha nenhuma, sabe? Inclusive, uma das coisas que a honestidade acadêmica me faz é reconhecer os espaços em que eu não tenho condições de estar atuando, onde eu teria a minha própria lacuna, porque, Maurício, em primeiro lugar, já respondendo o caso ao Curitibano, eles também são ignorantes, porque toda humanidade é ignorante. Porque, em primeiro lugar, todo mundo possui, não existe, todas as pessoas que ganharam prêmio Nobel na humanidade são ignorantes. Todas as pessoas que têm os maiores índices de coeficiente de inteligência são ignorantes. A humanidade é ignorante. Quem não tem consciência da sua ignorância é que está num abismo muito mais profundo de ignorância. Isso é uma coisa que, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente. Então, quem não tem consciência da sua própria ignorância, das suas limitações, está num véu, no pior véu das ignorâncias que pode estar. Em primeiro lugar, essa premissa básica que as pessoas têm que ter em mente. Todo mundo tem lacuna de conhecimento. Quem não tem, eu tenho até pena, inclusive, das pessoas que não reconhecem as suas limitações. Segundo lugar, feito essa premissa básica, de ponto de partida que até eu acho que vai até além do... Sobre essa questão em si, um dado que eu queria trazer é o seguinte: eu li ontem numa pesquisa do IPESP que batia quase todos os dados que você falou, tanto que depois eu queria que você até checasse verificar se bate ou não, mas está correto que são os mais pobres que votam em Lula, são os mais ricos que votam em Bolsonaro. Isso, em primeiro lugar, os aspectos socioeconômicos que você trouxe, os aspectos econômicos que você trouxe nesse primeiro momento já mostra o seguinte: esses eleitores estão votando pelas suas necessidades. Isso mostra o quê? Que você tem aí dois projetos de governo, ou pelo menos 2 discursos de 2 propostas básicas. Os ricos
não votam apenas por uma eventual afinidade, são por interesses pragmáticos. As pessoas pobres também. Com o fato que as pessoas mais pobres, elas sabem que não podem brincar com a questão do voto, porque elas sabem que isso decide a vida delas. Os ricos, muitas vezes, eles conseguem transitar entre diferentes governos, porque é o governo que não atende às pautas e os interesses deles. Existem mecanismos para poder influenciar. Os pobres não têm mecanismo de influência. A questão de voto, o voto ele é muito limitado até nesse ponto. É uma das limitações da democracia liberal. Porque a pessoa vota e depois só vai encontrar novamente na próxima eleição o político. Então você tem um sentido pragmático muito grande nessas pessoas. Agora, com relação à questão da escolaridade, me chamou a atenção por quê? Porque, de fato, as pessoas que têm o ensino fundamental são os que mais votam em Lula. E na pesquisa do IPESP, me diz que eu tinha visto ontem, quem tinha ensino médio votava em Bolsonaro, mas quem tinha ensino superior, a maioria votava em Lula. Então, isso é uma coisa que precisa... assim, foi um dado que eu vi ontem. Assim, tudo mais. Então, assim, se eu não me engano, foi até a minha fonte desse dado do IPESP, eu não sei se foi a Globo News ou foi um site que teve essa informação. Aí seria interessante dar uma checada para ver se... Eu achava que era proporcional. Quanto mais educado, de educação formal, mais votava também em Bolsonaro. Pior, é a pessoa que só tem o ensino médio. Não sabia disso. Interessante. Então, exatamente. Ou seja, aparentemente, as pessoas que mais têm o fundamental apenas de conhecimento bate com os mais miseráveis, que aí por necessidade econômica votam mais em Lula, por exemplo. Aí vai chegando no ensino médio, a pessoa está um pouco mais remediada, tem um pouco mais de dinheiro e acaba se sentindo talvez mais atraída pelo discurso de Bolsonaro para, digamos, manter algum privilégio econômico que supostamente ela acredita ter conquistado. E aí vai chegando no ensino superior. Bom, claro, vai ter os que têm talvez ensino superior e também tem muita riqueza econômica, então, por essa questão de afinidade econômica, então a pessoa vai querer, então, manter certos privilégios de elite com o Bolsonaro, apesar de... o cara fala bobagem científica, mas azar, tô nem aí. Eu suponho que talvez aconteça esse paradoxo, né? O cara tem muita educação formal, então ele tem muito conhecimento, ele sabe que o Bolsonaro tá falando um monte de merda, um monte de bobagem, e fala que, azar, tô nem aí, porque ele tá fazendo algumas políticas que, para mim, me interessam. Então, suponho que haja esse paradoxo que os pessoas de mais elite, mas que também têm muita educação, eles suportam, né? Mas também tem os que têm alguma condição financeira mais ou menos, como eu e você, mas que também têm ensino superior, então tem uma educação crítica que, bom, tudo bem, eu tenho uma condição financeira razoável, mas eu penso na população mais miserável e penso em termos críticos cientificamente e vou pelo Lula. É meio, talvez isso, você concorda comigo, talvez? Dialogando com a minha pesquisa, eu não trabalho sobre o viés cognitivo, assim, o negacionismo climático como um fenômeno cognitivo. Porém, eu tive acesso, inclusive, trabalhei a leitura justamente para poder até mesmo excluí-la, porque quando você desenvolve uma pesquisa, não é apenas você escrever o que você acha. As pessoas às vezes acham que é isso, que humanidade, você escreve um texto bonito e acabou. Não, na realidade, você tem que utilizar parâmetros metodológicos com os quais você vai desenvolver a sua argumentação, e com as quais você vai desenvolver, assim, nas quais você vai justamente demonstrar as hipóteses que você está sustentando. E aí, só que os referenciais metodológicos nas humanidades são muito complexos mesmo, que envolve um aprofundamento teórico que... Preciso te lembrar que já são quase 14 horas. Exato. E vou ter uma reunião agora, então você precisa, infelizmente, encerrar as tuas conclusões. Então, vou atrasar um pouquinho minha reunião, mas em 2 minutinhos, se possível, por gentileza. Pronto. Em 1 minuto e meio. E aí o que acontece? É porque eu sempre tenho essa mania de querer explicar por que eu estou falando tal coisa. Desculpa, Maurício, é vício de professor, infelizmente. Aí, voltando. Então, no caso, quando você faz esses estudos, existem abordagens do campo dos aspectos cognitivos do negacionismo climático que até trabalham nesse campo, posso até, talvez, interessar você um aprofundamento nisso, que é o quê?
existe um efeito, uma proposta do campo da psicologia social, se não me engano, que fala do efeito Dunning-Kruger, que é o quê? Que são justamente que é um termo chique, né, vamos dizer assim, para se referir a pessoas que, quanto menos ela conhece de um assunto, elas acham que sabem muito sobre esse tema. Então esse efeito Dunning-Kruger, ele é bem interessante, porque, inclusive, só que eu não gosto muito, porque quando você trabalha em aspectos, somente o aspecto cognitivo, você tem uma certa zona de conforto, porque ninguém questiona o que você estuda. Mas quando eu entro no vespeiro, que é trabalhar as consequências sociopolíticas, eu estou, na realidade, me oferecendo para ser uma vidraça, um alvo. Mas uma coisa que, pelo menos lá no Nordeste, a gente aprende muito bem é ter coragem para enfrentar as coisas. Assim, tudo mais. E estamos em frente. E aí, no caso específico, mas eu queria trazer, porque apesar de não usar essa abordagem, ela é importante, assim, apenas por uma questão de recorte mesmo, metodológico. Para quem queira, por exemplo, entender essas nuances. Porque o efeito Dunning-Kruger, ele mostra muito isso. Às vezes a pessoa ela tem um pouco de informação, concluindo. Então, no caso dessas pessoas e tudo mais, elas tiveram acesso a alguma forma de conhecimento. Então, esse pouco conhecimento que elas têm, elas hiperdimensionam, acham muito. E aí, com consequência, qualquer pessoa que discorda delas, elas tendem a achar que são ignorantes. Pronto. É isso que se torna, que tem a conexão com aquela conversa sobre a gente saber quem é que é ignorante e quem não é. E com isso, eu acho que eu consigo fechar tudo. Peço desculpa por não ter aprofundado muitas questões teóricas, mas é porque, sinceramente, eu tentei ser o menos prolixo possível nessa entrevista. Perfeito. Agradeço muito. Eu sei que é um esforço muito grande, né, como pesquisador, porque justamente a academia cobra da gente que a gente seja mega teórico, né, mas para falar com o grande público, a gente tem que fazer o esforço totalmente oposto, né. Então, agradeço muito por essa sua elasticidade de raciocínio para passar do acadêmico extremo para o linguagem popular, né, para ser uma conversa jornalística. Então, é isso. Eu vou ter que correr aqui para a minha reunião. E também agradeço demais pelo teu tempo precioso aí, né? Mando um abraço para a querida Tânia Desacre, que é uma outra autoridade muito grande, que eu sempre relato, menciono nas minhas conversas enquanto jornalista e pesquisador do tema aí da causa animalista, né? Que é uma pessoa, né, mestre e doutora na temática e hoje de educação pela causa dos direitos animais, né, e foi também coordenadora desse grupo que eu estou, né, representando, o GEDA hoje. Então, sempre fico muito feliz em estar hoje com mais uma parceria conectada com ela também hoje. Eu que agradeço. Tá bom, Maurício? Um abraço, valeu aí por tudo.